Boa tarde a todos. Tudo bem? O boa tarde está melhor do que o aplauso. Pô, gente, como o Fábio, o pessoal já me apresentou, meu nome é Eduardo, eu sou arquiteto, né? Coordeno um escritório chamado Ponto de Venda e há 25 anos ele faz exclusivamente projetos para lojas de material de construção, né? De antemão, eu gostaria de parabenizar o pessoal da RZ, né, por toda essa organização, a feira está fantástica, né? Gostaria de agradecer o convite da Amanco para poder trocar um pouco de ideias com vocês, né? E agradecer a presença de vocês, tá? Primeiro eu queria saber quem está aqui. São lojistas, são da indústria, quem tem loja aí? A maioria. Chapecó, região, onde é que são? Xanxerê? Xanxerê. Legal. Jaçaba. Maravilha. Onde? Maravilha. Maravilha. Bom, só uma cidade que falaram não tem projeto meu. Ou seja, se não foi feito ainda, será feito. Acho que só em Irani é isso? Ou Irati? Irani. Ah, tá. Porque Irati tem, Maravilha tem, Xanxerê tem, Campos Novos tem. Chavantina, 2. Então não tem também. Enfim, a gente, pelo perfil, por essa dedicação que a gente teve nesses 25 anos, nos possibilitou a trabalhar em muitas cidades e, na verdade, acaba sendo uma diversão nossa, tá, gente? Então, assim, vamos lá. O objetivo é, geralmente, quando tu tá pensando em mexer na tua loja, né, ou geralmente se pensa isso, eu preciso fazer um layout, eu preciso fazer uma fachada. Vocês geralmente pensam isso ou não pensam isso? Sim? Sim. Tá. Bom, primeira informação que pode ser útil para vocês, tá errado. Não é esse o primeiro passo, tá, gente? É uma coisa bem comum isso que vocês estão fazendo esse processo, tá? Só que quantas vezes vocês já ouviram falar o seguinte: eu mexi na loja e o público se assustou com eu ter mexido na loja. Alguém já ouviu isso? Eu mexi na loja, gastei um belo do valor e o resultado não foi esperado. Então, muitos já ouviram isso também, né? É bem comum, eu ouço todos os dias isso, ou quase todos os dias isso. Então, isso são exemplos que a gente dá para mostrar que tem alguns processos que tem que ser feitos antes, tá? Tem que ser pensado e tem que ser estruturado, tá? Fábio, só me dá um... Ou tu me ajuda, hein? Vou te ajudar. Vamos lá, então. Tô passando. É só passando. Gente, eu costumo fazer as apresentações, a gente tem uma sequência, de minha parte, vocês podem interromper a qualquer momento, às vezes a pessoa se identifica com uma situação, é só perguntar. A gente está aqui para mostrar para vocês que o layout não é um balcão aqui, ou um autoatendimento aqui, umas gôndolas a colar. O layout ele é um reflexo de quem tu é, de quem tu quer ser, da linha de produto que tu vende, do teu faturamento, da setorização que tu acha ideal, de uma série de fatores, tá? Então vamos lá. Aqui só para encerrar a apresentação nossa, né? Somos especializados em layout de material de construção, são 25 anos, a gente tem mais de 400 clientes. Nossa menor loja tem 49 metros quadrados, a maior tem 9.000, né? E hoje a gente já tem mais de 500 mil metros quadrados, tá? Isso nos dá uma segurança para poder ajudar vocês em melhorar as vendas utilizando o layout como uma ferramenta, tá? Vamos lá. Bom, obviamente, a gente acredita que a melhor maneira de tu estruturar o layout é fazendo um projeto. Inúmeros lojistas nos procuram dizendo assim: olha, eu botei a iluminação aqui, depois nós trocamos para cá, depois... Perdidos já de tantas mudanças, de tantas alterações e muita perda de dinheiro, muita perda de valor, muita perda de investimento, tá? Então, assim, o projeto ele é a grande ferramenta para isso, essa organização, tá? Como é que funciona? A gente costuma estruturar um projeto e mostrar para vocês como enxergar esse layout de uma maneira diferente em 6 etapas. A gente acredita que essas 6 etapas fazem a síntese para vocês verem o layout como uma ferramenta de venda. Tá? Bom, primeira etapa, identificação do cliente. Para mim, esse é o ponto mais importante.
Tu fazer um desenho, tu fazer um layout, tu desenhar um balcão, tu comprar uma gôndola, é um processo também. Mas se você não identificar o cliente, a maioria dos problemas que eu falei agora no início saem daqui. Ó. Hoje a gente tem 23 lojas em andamento, nenhuma na mesma cidade. O perfil dos lojistas muito diferentes. Então, se eu não identificar a situação de cada um deles, os projetos vão ficar todos iguais, não vão atender os pré-requisitos básicos e vão acontecer aqueles erros tradicionais. Então, mas o que é identificar o cliente, tá? A gente precisa conhecer o histórico da empresa. De onde é que veio, né? Quem foi o fundador, né? Como originou a história. Muitos iniciam na madeira. Tem alguns clientes meus que iniciaram fazendo curso de concerto de rádio. Tem de tudo. Mas se tu entender o processo dele, vai ser mais fácil de trabalhar com ele. Trabalhar com um lojista, projetar para um lojista que ele não está seguro, é muito ruim. E a chance do projeto não dar certo se torna maior. Então, a partir do momento que tu participa da história dele, que tu entende o público-alvo, quer entender o público-alvo? Vocês têm que entender. Ah, eu vendo X mil por mês. Tudo bem, mas quanto disso é por telefone? Quanto disso é para construtora? Quanto disso é para pedreiro? Quanto isso é consumidor final? É importante a gente ter esses dados. Muitos de vocês podem não ter. Mas é importante para poder estruturar isso e vocês vão ver com o andar da carruagem como isso é importante, tá? Percentuais de venda. A gente precisa entender como está a tua venda hoje. Fazer layout é entender como está a tua venda. Ah, eu vendo 45% do meu faturamento é material bruto. Opa, já estamos com um problema. Ferro, brita, cimento, elétrica, hidráulica. Por quê? Porque ele, em relação a toda a gama de produtos que tem, e eu vou falar sobre os consumidores depois, ele é um percentual muito alto. Tu tem que baixar ele? Óbvio que não, né? Nós temos aqui que subir os demais, tá? Só que por quê? Desculpa, gente. Por que esses percentuais precisam ser identificados? Porque se eu detecto que tu vende pouca ferramenta elétrica, se eu detecto que tu vende pouca ferramenta manual ou qualquer outra linha de produto, eu vou usar o layout como uma ferramenta de reposicionamento dele dentro da tua loja para tentar alavancar essa venda, tá? E, obviamente, se a gente identificou como está teu faturamento, a gente tem que ver como você quer esse faturamento, né? O que tu vai querer mudar no teu faturamento? Bom, Eduardo, eu não vendo nada de iluminação. Bom, mas fazer projeto vamos melhorar essa iluminação ou não? Ah, vamos melhorar. Vai para a pauta de projetos. Então, tendo essa leitura com as metas, analisando a concorrência, porque é um fato importante, tu precisa entender o teu entorno, né? Olha, esse aqui trabalha mais com preço, esse aqui é muito bom de atendimento, Eduardo. Então a gente precisa estruturar o teu projeto a ser um antídoto, a ser uma solução para o que a tua concorrência não tá atendendo, tá? E às vezes a pessoa possui alguma pesquisa ou levantamento. Então, para mim, gente, identificar o cliente e talvez, né, nesses 25 anos, talvez esse seja, no meu modo de ver o meu trabalho, né, e a importância dele é talvez a minha maior habilidade. Porque isso é tu conversando na loja, tu conversando com o gerente, com o proprietário, com a família, né? Tá. Bom, análise da arquitetura, segunda etapa. Muitos de vocês foram lá, fizeram uma reforma, construíram uma loja, compraram um pavilhão, né? Aqui vocês chamam, como é que é, de barracão, né? Não é isso? O gaúcho lá chama de pavilhão. Construíram um barracão e pá, acharam que tá ótimo. Vocês deram o primeiro passo. Fizeram um bom projeto, aplicaram um bom projeto, construíram um bom projeto. Bom, agora, dentro de um processo de fazer um layout com sucesso, a gente vai ter que analisar se o que você fez vai fazer com que a loja que você projetou com 400 metros quadrados produza como uma loja de 400 metros quadrados, que são coisas completamente diferentes. Tu ter 400 metros quadrados de área e ela vender como uma loja de 400 metros quadrados de área é bem diferente. Então, assim, formato da loja é fundamental, tá? Por exemplo, assim, vamos dar alguns dados, assim. Loja quadrada é a mais difícil de ser resolvida, por ser quadrada e porque a quantidade de circulação é maior. Então, tu tem uma perda.
Então, muitas vezes, tu está definindo uma ampliação, como vou fazer a ampliação? Né? Então, às vezes, tu pode deixá-la mais retangular, ou quadrada, ou não tem outra saída. Mas a gente precisa entender qual seria o melhor formato dessa reforma ou dessa nova construção, tá? A estrutura base da loja, por mais que pareça óbvio, eu tenho clientes que ampliaram 5 vezes na vida, com 5 níveis de piso, com 5 níveis de forro, com 5 níveis de alinhamento de pilar, e aí querem que a gente faça um layout bom. O layout vai sair o melhor que o prédio te proporcionar, mas não é difícil se tu for crescendo, construindo e não controlando isso na tua parte civil, né? Tá? Bom, campeões de alteração. Fiz um projeto, contratei um arquiteto, um ótimo arquiteto, fez o projeto, lá vem os vilãos. Acessos, as portas de entrada geralmente não estão bem posicionados. Mas, Eduardo, tem um prédio simétrico, a porta no meio está errado. Dependendo da largura, sim. Tá? Dependendo da largura, sim. Tá? Escadas são campeãs de serem demolidas. Tá? O cara às vezes chama a gente assim, loja cheirinho de tinta, escada granitinho, bonitinho. E aí tu diz pro cara assim, ó, tem que mudar a escada de lugar. Por quê? Aí tu mostra para ele o porquê. Não é porque eu gosto, é porque vai depender de alguns fatores, ele vai perder aquela área ou por algum motivo técnico de exposição, tá? Mezaninos, né? Mezaninos geralmente é uma perda muito grande de tempo, de dinheiro e de esforço, né? Mezanino tem algumas maneiras de ser trabalhado, né? Dificilmente ele é maior que 50% da área do andar inferior, né? Tem que se cuidar muito o pé direito de baixo, porque senão o produto que ficar embaixo ele vai se autodesvalorizar, né? Controles funcionais e de vendas. Então, assim, a pessoa tem que entrar pela loja, passar por um controle, ou entrar para o depósito, passar por um controle, né? Acabamentos em geral e demolições e ampliações. O que é analisar a arquitetura? É simplesmente preparar o teu prédio para receber um bom layout. Muitas vezes tu faz um bom mezanino e ele está completamente mal posicionado. Por quê? Ou ele vai interferir no impacto de produtos, ou ele vai interferir na programação visual, ou ele está grande demais, ou o pé direito está baixo. Então, analisar a arquitetura não é ver se o teu prédio é bonito, é feio, se o teu projeto é legal ou não. Analisar a arquitetura é preparar o prédio e fazer as alterações que vocês permitirem para ter um melhor aproveitamento de layout. Então, tenho sempre assim, eu tenho uma loja de 400, mas ela tem que produzir por como 400 metros. Senão, tu tem 400 metros construídos e produção, resultado de 300 metros. Aí o prédio não está te ajudando, né? Bom, etapa 3, né? Estamos falando de projeto, estamos dividindo como pensar um projeto para te ajudar a dar resultado, e essa é a terceira etapa, tá? A gente precisa, esses 3 primeiros itens, circuito de loja, sequência lógica de produto e setorização de acordo com os públicos consumidores. Esses 3 itens, eles têm que conversar entre si. Bom, o que é um público consumidor? Hoje uma loja de material de construção, basicamente ela tem 3 tipos de público consumidor. O que a gente chama de primeira fase é o que geralmente todos os lojistas são muito bons, tá? Que é a parte de alvenaria, telha, é a parte do material bruto, aquela parte de construção e reboco, vamos assim dizer, tá? O de segunda fase, ele é o cara que está fazendo o acabamento na casa. Louça, metal, cerâmica, né? Você sabe muito bem o que é isso. E o de terceira fase é o que está decorando. Então é o cara que tem uma iluminação, né? É o cara que tem tapete, tapetinho de banheiro, tapeçaria. O layout, ele tem que ser um reflexo disso. O público consumidor. Qual é os outros 2 dados importantes para nós montar um layout? O meu faturamento atual e o meu faturamento futuro lá da identificação do cliente, né? Tendo esses 3 dados, a gente monta um circuito com uma sequência lógica de produtos. Então, o layout, ele tem que fazer um reflexo de todos esses itens. Senão, ele fica amarrado a ser um balcão, uma ilha, um terminal
junto a uma diversidade enorme de gôndolas ou de depósito que acaba não vendendo. Então, esses 3 itens, eles são fundamentais dentro dessa terceira etapa, tu estruturar um layout pensando nisso, tá? Obviamente, a gente tem que definir o atendimento, tá? Ah, eu tenho balcão de atendimento, tudo bem, mas a gente tem diversos tipos de balcão de atendimento. A gente tem que ver qual é o que se adequa a ti. Ou não, eu não tenho balcão, eu tenho ilhas, eu tenho setor, eu tenho terminais. Então, dentro da etapa 3, a gente vai ter que determinar esses atendimentos e os padrões de layout, né? Que tem diversos tipos que tem que ser atendidos, né? E esse último item, a gente costuma brincar que não está nos livros, né? Quem já fez curso sobre layout, essas coisas, aplicação de sistema de estruturação de layout para loja de material de construção. Isso são 25 anos de erros e de acertos, tá? O que são esses sistemas? Por exemplo, assim, pontos de equilíbrio. A gente precisa interpretar o que é um ponto de equilíbrio e o que é um dos pontos de equilíbrio de vocês. Se a gente for usar como uma coisa genérica, por exemplo, tinta numa loja de material de construção é um ponto de equilíbrio. O acabamento também é um ponto de equilíbrio. E se são 2 pontos de equilíbrio, teoricamente, eles não precisam e não podem ficar juntos. Então, tu teria que distribuí-los. Então, assim, claro que não são só esses 2, né? O balcão de atendimento é um ponto de equilíbrio, em muitas lojas a iluminação é um ponto de equilíbrio. A gente precisa entender quais são esses pontos de equilíbrio para que a pessoa entre na tua loja e circule, seja conquistado pela loja, pelo impacto de produtos, pela beleza, pela setorização, pela praticidade, para depois buscar uma ajuda se necessário. Muitos lojistas vêm nos procurar dizendo assim, pô, Eduardo, a gente fez toda uma reforma e a pessoa chega e se ancora no balcão. Continua igual. Claro, ele não tem atrativos, todos os pontos de equilíbrio estão mal colocados, né? Então, isso é um erro bem básico. Tem clientes que nos procuram já tendo um projeto na mão, a gente não gosta de olhar projeto de colegas por ética, né? Mas, eventualmente, tu faz uma leitura de como poderia ser a loja dele e o próprio cliente vai interpretando se o projeto dele está adequado ou não. E se ele vê que e eu sempre digo assim, ó, se os pontos de equilíbrio na tua loja forem esse, e eles estiverem juntos, teu projeto está muito mal estruturado. Quem projetou não entende ponto de equilíbrio e a loja vai ser mais difícil fazer funcionar. Então, ponto de equilíbrio, questões de altura, né? A gente sempre começa do mais baixo e do mais alto. Sim, é uma coisa óbvia, Só que 99% das pessoas que falam de layout ou que dão dicas sobre layout, eles falam em tu visualizar toda a loja. E 99% dos meus projetos é tudo com gôndola alta. Meu Deus. Né? Então, assim, e um dado, das 100% das lojas que eu fiz com gôndola alta ou gôndola mista, alta e baixa, 100% dos clientes ficaram com medo e 100% dos clientes estão satisfeitos. Né? Claro que a pessoa tem que saber trabalhar com gôndola alta. Tu não pode esconder a loja, tu não pode botar balcão paralelo com a gôndola, senão tu vai esconder a circulação e vai esconder o produto. Tem uma série de fatores que tu tem que trabalhar no layout, na distribuição, para isso não se tornar um problema. Né? Mas a verticalização é uma coisa natural e necessária nas lojas. Por quê? Porque a metragem de chão geralmente é limitada. Nem todo mundo pode aumentar mais 100, mais 200, mais 500, mais 700 metros. Né? Vai da tua área física em si. Ok, gente? Uma pergunta? Nada? Tudo certo? Estão conseguindo fazer a relação, pelo menos a importância do layout para ajudar vocês no faturamento? Alguém já mudou o setor de lugar para 2 ou 3 vezes? Assim? Tirou a ferramenta aqui, botou lá, botou lá, botou lá. A iluminação para lá, tem uma senhora rindo ali. Botou para cá, botou para lá, é tudo isso. Tentou o caixa na fundo. Já botaram o caixa no fundo? Já ou não, para puxar o público para o fundo? Ninguém botou? Sério? Botou? Tu errou. Vou te dar essa notícia. São 2. São 2? Um atrás e um à frente. Olha só. Tu tem 2 saídas na loja? Não.
Não? São coisas distintas. Ah, um mais para atendimento rápido, o outro para acerto. Ah, tá. É que a filosofia de trazer o caixa para trás ela é muito antiga e muito óbvia, né? Só que geralmente a pessoa faz isso quando a loja está com problema nos pontos de equilíbrio, porque daí ela não tem atrativos para fazer a pessoa circular. E se ela não circula, tu joga o caixa para trás. Então é a maneira mais óbvia, jogar o balcão para trás, isolar ele lá no fundo. Então assim, tem algumas saídas que são bem tradicionais. Que bom que, na verdade, são poucas pessoas que fazem, e no teu caso, pelo visto, é por um motivo especial. Mas no teu caso é diferente, tu tem na frente, tu tem controle, né? Porque muitas vezes, todos os dias eu tenho que discutir como é que é o caixa, como é que é a expedição da loja de material de construção, né? E no supermercado ninguém vai discutir isso, sabe por quê, né? Incrível isso, né? E todos os dias eu tenho que falar sobre controle, sobre cobrança, sobre fluxo para provar que tem que ter um controle na saída, seja o caixa, seja a expedição, seja o que for, né? Senão tu não tem controle sobre tua loja. Ah, mas na minha loja não tem roubo. Uhum. Tá bom, acreditei nisso, né? Então o controle hoje é fundamental, tu ter um layout preparado para faturar melhor, organizar melhor, expor melhor, é fundamental. Mas se tu não tiver controle, complicado, né? Bom, quarta etapa, mobiliário, tá, gente? A gente precisa fazer mobiliários, primeiro, resistentes, tá? Eu demorei muito tempo para conseguir colocar nas lojas balcão metálico, por exemplo. Por quê? Porque é mais caro, é difícil. Então a gente conseguiu fazer algumas tratativas com algumas empresas, tentou viabilizar lá um modelo, né? Tem algumas lojas que se repete o modelo por muitas vezes, porque simplesmente pelo fato que a gente conseguiu viabilizar financeiramente, mas ter resistência. O MDF tem vida limitada, né, gente? Ele suja, ele bate, né? Então, no mobiliário, tem que se ter um projeto preocupado em modular ele. Por que tu vai fazer um balcão de 6 metros de comprimento? E daqui 2 anos tu quiser mudar teu balcão? Né? Se tu tiver ele em módulos, tu vai poder montar como você quiser, né? Então, projetar um mobiliário pensando em mobilidade, resistência, na função dele é fundamental para a gente ter bons resultados, tá, gente? Bom, na quinta etapa, a gente procura trabalhar e alertar vocês a questão do padrão visual da loja. Tá? O que é ter um padrão visual? É ter uma identidade, né? Eu aposto que toda vez que a gente vê, ou depois que vocês estiveram aqui, vocês vê um prédio de concreto, né, com um logotipo laranja, muito provavelmente vocês se lembram da RZ. Né? Porque é uma identidade bem clara deles, né? Ficou limpa, ficou objetiva, né? Então tu chega aqui, tu olha e tu diz assim, poxa, legal, limpo, objetivo. A gente recebe em torno de 230 informações por dia. Logotipo, fachada, preço, por dia. Se eu tiver uma fachada poluída, qual é a chance do meu cliente me ver? Menor. Então por que vocês gastam uma fortuna em uma construção, uma fortuna em vidro, uma fortuna em fachada e depois enchem de coisa na frente? Cartaz, recado, poluição. A poluição, ela tira essa objetividade, ela tira essa falta de leitura. E quando nós vamos falar sobre um padrão visual interno e externo, a gente tem que buscar dar uma identidade na loja. Que seja a minha loja ser pintada de vermelho, que seja de verde, mas ela ter uma identidade. Se você não tiver uma identidade, a relação tua com o teu cliente é mais difícil de acontecer. Então, fazer projeto para ter resultado, a gente precisa ter padrão visual bem definido. Fachada, identidade visual interna, placa de sinalização, a pessoa tem que se sentir solta na loja, ter informação, não tanta informação, mas informações objetivas, né? Então, o padrão visual, ele é fundamental para a gente ter um layout de resultado. Senão o que acontece? Se a pessoa não sabe onde é que estão os produtos, ela vai procurar quem? O vendedor. Vai ficar circulando que nem pela loja. Tá? Não esqueça que o mais difícil é a pessoa entrar na tua loja. Depois que ela entrou, tu tem que dar artifícios para ela aumentar o tempo de compra dela. Então nunca veja um ar-condicionado como despesa. Né? Ar-condicionado é uma ferramenta para aumentar o tempo de compra da pessoa. Ela vai lá, está fresquinho, compra,
fica à vontade, conversa, troca uma ideia, né? Acaba levando um pouquinho mais do que estava querendo, um produto que estava esquecendo. Então, o aumentar o tempo de compra é um dos itens, né, fundamentais para isso acontecer, né? A gente precisa fazer esse link, né? Tá? Bom, sexta e última etapa de projeto, gente. Geralmente, um projeto, ele é definido o quê? O arquiteto de vocês, o gerente de vocês, a família, certo? Quando esse projeto está pronto, a tua equipe precisa entender isso. Então, vamos dar um exemplo aí da tinta, que é fácil de explicar, tá? A tinta, geralmente, ela é do meio para o fundo da loja. Por quê? Porque ela é um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque ela é pesada e tem que estar mais próximo do depósito. Por quê? Porque ela faz barulho por causa da máquina. Mas por quê? Por causa da sujeira. Então, assim, a maioria dos... Eu vou te dar todos os setores da loja, eu vou te dar motivos aliados lá na identificação do cliente, lá nas metas, lá no padrão de layout, para te dizer onde vai ficar o tal setor, né? Ok. Mas se o teu funcionário não entender, se a tua equipe não entender tudo isso, a possibilidade de você fazer um investimento e o layout não ajudar da forma que ele deveria é muito maior. Então, a equipe ela tem que entender como foi setorizada a loja, por que o sistema de atendimento é assim, né? A gente não pode acreditar que todas essas discussões ficando internamente entre contratante e contratado vão dar o resultado. A gente precisa passar para a equipe isso. Eles precisam entender que aquele layout não é um balcão, umas prateleiras. Ele é a alma que vai ajudar vocês a fazer a venda, que vai ajudar eles a ganhar comissão, que vai ajudar a empresa a crescer, que vai ajudar na exposição. Então, a gente precisa ter isso na equipe. Além disso, nessa última etapa, como já é uma etapa de projeto e vai se iniciar uma etapa de mexer na loja, a gente costuma sugerir que eles tenham orientações sobre a organização do produto. Como organizar o produto na gôndola, né? Por cor, por tipo, por tamanho, por preço, por marca. Por que disjuntor não pode ir na altura do olho? Né? O que é Alguém sabe o que é faixa de ouro? Não? Então não dá para organizar produto, gente, na prateleira. Faixa de ouro é tudo que tiver na altura do teu olho. Eu sou um pouquinho mais alto, tem uns mais baixos aí. Mas tu pega esse ângulo assim, ó. Tá? Se você for no supermercado, Coca-Cola, Omo, eles estão sempre nessa faixa de ouro, que é onde é que o olho bate melhor, tá? Então, disjuntor é um produto, né, extremamente técnico. Geralmente a pessoa vem lá pedindo disjuntor e tal, né? Então, há de se julgar se ele fica nessa faixa de ouro. Se for teu interesse, sim. Se tu fez uma compra legal e tu consegue botar uma margem legal, sim, né? Mas a gente precisa entender o que é faixa de ouro, o que eu ponho na parte mais alta da gôndola. O Eduardo desenha a gôndola com 2,40, 2,80, sim, 13,20 já desenhei também. Então, assim, a gente precisa fazer com que a equipe entenda como organizar esse produto na gôndola. Não basta a gente investir em projeto, em imobiliário, enfim, uma série de coisas e a gente não ter a equipe participando disso, ok? Continuamos sem dúvidas e curiosidades, pessoal? Pensei que seria levantar, foi só para coçar o olho, né? Não, é que as coisas são todas. Todas? Que bom, pelo menos algumas coisas eu acho que está lhe ajudando, então. O senhor é lojista onde mesmo? Campos Novos. Campos Novos? Ok. E você fica analisando, você vai palestrando e a gente fica correndo lá dentro da loja da gente e vê se está tudo errado. Sabe que os lojistas às vezes procuram desesperados assim, mas Eduardo, eu estou cheio de problema. Porque a minha loja, eu já não estou mais nem ouvindo, né? Porque a minha loja... Sim. Porque a minha loja... 99% das lojas de problemas são iguais. Então, assim, deixa eu lhe dar uma dose homeopática. A dela deve ser igual, a dele deve ser igual, só algum detalhe ou outro que é uma particularidade do senhor. Mas a estruturação do ponto de venda é muito comum. É claro, se o senhor me botar a administrar a sua loja, eu vou quebrar ela em 6 meses, né? Porque eu não sei fazer isso, né? Mas fazer projeto tem alguns erros que
todas as pessoas cometem, sempre cometem, e isso não tem mais como errar, sabe? Se o senhor tiver uma loja e o seu balcão, por exemplo, assim, o senhor tem a loja de balcão lá? É. Então, assim, a loja é retangular, quadrada, o que é? É quadrado e tem outros setores para trás. Para trás. E o balcão é do meio para trás ou do meio para frente? Para o fundo. Que pena, o senhor disse que é do meio para frente. É do meio para trás ou do meio para frente? Do meio para trás. Não entendeu? Não, o que acontece é assim, ó, o balcão ele é um ponto de equilíbrio, eu falo do balcão porque as pessoas, o balcão, a maior importância dele, o senhor sabia que não é vender? É dar segurança. Isso. Então, assim, é quase um absurdo o que eu estou dizendo, porque tu dizer que o balcão não é para vender, né, gente? Mas é que a pessoa, conforme a cidade, Campos Novos é o quê? 30 mil habitantes? 35. 35? Tem 140 anos. Exatamente. 45. Quanto menor a cidade, em termos de pessoas, maior a importância não para fazer a venda, e sim para dar segurança. A pessoa se sente mais segura em fazer a compra. Se ela está mais segura em fazer a compra, ela vai comprar mais. Então, assim, o tirar o balcão é melhor? Depende. Depende muito da situação de cada um. Só que o balcão é uma grande fonte de problema, porque as pessoas querem atender bem. E as pessoas acham que atender bem é jogar um balcão na porta de entrada. Isso é um erro. Não pode fazer isso. Se tu jogar o balcão na porta de entrada, a pessoa, tu vai dar a solução para ela na porta de entrada, e daí ela não vai circular, e se ela não circular, ela não vai comprar. Então, por isso que os pontos de equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio, eu já falei 3 vezes, porque quando eu começo um projeto, independente do tamanho, lá vocês viram que tem loja de 49 a 9 mil metros quadrados já que eu fiz. Eu faço 3 bolinhas. Fala aí, Fábio. Quer fazer uma pergunta aqui? Ah, vamos lá. Não sei se tu falou antes, a gente chegou um pouquinho depois. Uhum. Tu falou sobre ponto de equilíbrio, que tinta é ponto de equilíbrio, o balcão é um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio, o balcão, a tinta? O que ele significa como ponto de equilíbrio? Então vamos lá. Ponto de equilíbrio são setores que são que tem na tua loja. Tu é lojista? Sim. Material de construção, tinta, o que que tem? Tinta? Tá. Tem algumas lojas de material de construção, fica mais fácil eu te dar essa explicação, tá? Aí tu vai conseguir absorver e posso ajudar a interpretar a tua. Pontos de equilíbrio são setores que puxam a pessoa, tá? E se tu botar todos os pontos de equilíbrio junto, as pessoas não circulam. Esse é o princípio, tá? Então, por isso que eu estava brincando com ele do caixa. Caixa é um ponto de equilíbrio? Claro. Se ele puxar o caixa para trás, é um ponto de equilíbrio, a pessoa vai até o caixa. Só que isso é a coisa mais, em termos de ponto de equilíbrio, ela é muito simplória. Então, pontos de equilíbrio são setores da tua loja que vão te ajudar a circular dentro dela. Então, assim, hoje tu tem uma loja, qual é o tipo da tinta que tu mais vende lá? Renner. Tá. E dentro da linha da Renner, tu vende o que? Mais o acrílico? O que tu vende? Tinta acrílica. Acrílica? Diferente, emborrachada, sem brilho, fosco, mas a linha acrílica imobiliária. Tá. E tu atende em balcão ou em ilhas ou em mesas? A gente tem mesa e tem balcão, mas a gente faz o maior atendimento nosso visitando obra com o vendedor externo. Ah, com vendedor externo. Bom, isso ajuda um pouco a equilibrar as coisas. Mas tu pegar a tua principal marca, a que mais tu fatura, tu é multimarca ou exclusivo? Não, eu trabalho só, o meu 80% é a venda. 80? Outra coisa, mas não sou exclusivo. Ah, tá. Eu estou tentando achar uma maneira de te dar uma explicação lógica, mas basicamente assim, vamos supor que tu fosse multimarca, tá? Se tu puxar para a porta a tua principal marca e dentro da marca tu botar na frente o principal produto que te ajuda no faturamento e o atendimento está perto disso, é um erro banal. As pessoas vão dizer, não que eles não vão circular, eles vão circular muito menos. Então, às vezes, o teu acessório, se tu não botar junto para ter um ponto extra, vai estar longe, a pessoa não vai chegar no acessório. Se tu não tiver uma ilha ou um showroom junto com esses pontos de equilíbrio, não vai vender teu acessório, que às vezes onde é que tem uma margem um pouco melhor, né? É assim ou não é? Entendi. Então, o ponto de equilíbrio ele vai te ajudar a loja a funcionar. Façam a seguinte crítica, se você chegar na loja de vocês, tá? E o teu cliente for direto no teu vendedor, seja atendimento de balcão, seja terminal, seja mesa de atendimento, vocês estão com um baita problema. Eu tenho lojistas que têm lojas de 500 metros, de 700, de 1000,
de 1.500 metros, que os clientes são completamente dependentes do atendente. E para que a loja tão grande, então? Quanto custa um terreno? Quanto custa um metro quadrado de construção? Quanto custa um metro quadrado de uma loja mobiliada? Né? Quanto custa esse estoque para encher essa loja para a pessoa se ancorar num balcão e procurar o atendente? Aí o atendente fica correndo que nem um louco pela loja. Será que tem algo? Será que lá em Campos Novos é assim? O atendente fica correndo que nem um louco para lá e para cá e recolhendo produto e entregando para os clientes? E o cliente parado assim? Ou não é? Vai junto. Vai junto? Então é isso, gente. Se a gente não tiver uma loja equilibrada, se a gente não tiver o layout pensado, se a gente não tiver uma setorização adequada, se a gente não tiver impacto na exposição de produto. O que é impacto, por exemplo, de exposição de produto? Se você pegar, para fazer impacto, parede é muito legal, né? Porque parede tu pode fazer uma coisa alta, a pessoa chegar de frente, né? Então às vezes tu tem, sei lá, metais. Tu tem 150 modelos de torneira. Se tu bota ele num expositor central, por exemplo, tu vai ter metal de um lado e tu vai ter metal do outro. Então a pessoa não vai conseguir enxergar os metais num conjunto. Então a pessoa vai olhar, nossa, aqui tem uma torneira legal. Legal, boa essa torneira. Ah, tem essa outra aqui, ó. Então a pessoa vai olhar teu produto. Só que se você tiver esses 150 metais aqui nessa parede, a pessoa vai dizer, nossa, como tem metal aqui, hein? Bah, aqui a pessoa vai se sentir segura em fazer compra. Ela não vai olhar tanto para preço daí. Ela vai dizer, vou resolver meu problema. A loja tem que resolver o problema. Então, a maneira que tu vai expor o produto, tem que pensar. Porque o ideal é que a exposição seja impactante ao ponto de mostrar para essa pessoa que a tua loja é que vai ser a solução dos problemas dela. Como fazer isso? Projetando, organizando e setorizando. Né? Não adianta pulverizar o produto pela loja. Ah, eu vou jogar então uma ilha de metais aqui, aí quando o cara estiver lá na tinta, eu vou jogar mais uns metais aqui, e vou jogar a iluminação não sei aonde, mas as arandelas eu vou deixar perto do caixa, aquelas barantinhas do jardim. Não adianta, gente. Tu não vai mostrar dominância do teu negócio. O teu cliente não vai se sentir seguro. Às vezes ele não vai nem ver o que tu tem dentro da tua loja. Então, o impacto na exposição de produto, ele é fundamental. Tem lojas que eu faço, tem um cliente concreto, material de construção, Santa Rosa, Santo Cristo. Ele disse, Eduardo, até hoje eu não entendi o porquê que tu faz as minhas prateleiras de tinta com 4,20 metros de altura. Eu digo, vamos fazer um teste então. Vamos fazer a próxima loja com a prateleira baixa, normal. Né? Porque custa caro, né? Gôndola, não, né? Não dá para brincar muito com gôndola, né? Ela 50, 100, 150, 200 mil numa loja né? Aí a gente fez uma loja lá na região deles. E botamos a gôndola abaixo. Eu disse, meu Deus, que horror, Eduardo. Podemos comprar os extensores e aumentar a altura da gôndola? Cara, porque ele chegou lá, tinha uma exposição normal. Gôndola, 2,20 de altura, fácil de pegar, né? Bom de pegar o galãozinho, não tinha escada, beleza? Mas não tinha impacto, não emocionou o dono da loja. O que vai acontecer com o teu cliente? Então, tem alguns fatores que não basta tu comprar uma gôndola, tem que ver aonde tu vai colocar a gôndola para ver se ela está no setor adequado e estando no setor adequado, se ela está impactando o teu cliente e te ajudando na venda. Porque, cheio de loja que investe em gôndola e a loja é um depósito. Né? E o vendedor? Circulando, gente. O layout ele é uma ferramenta para sintetizar, atender, controlar, expor, te ajudar na venda. Ele é um pulmão, ele que vai te fazer tudo isso. Nada de pergunta aí, gente? Bom, vamos lá. Vamos supor que vocês me escutaram. Contrataram lá um arquiteto que vocês conhecem, um cara que vocês confiam, vão fazer um projeto. Beleza. Aí tu está com todas as ferramentas na mão, o arquiteto te ajuda e te entrega o projeto.
E aí, tu vai começar a orçar o projeto. Aí tu chama um cara de gôndola, né? Ah, vou orçar as gôndolas que o arquiteto... Qual é a espessura da chapa? Quanto peso aguenta essa prateleira? Isso aqui é pintura eletrostática o quê? Qual é a qualidade dessa pintura eletrostática a pó? Tu começa a fazer um monte de perguntas, né? Então assim, chegou um marceneiro lá e disse assim, meu Deus, esse melamínico aqui, ó, custa R$320 a chapa, pelo amor de Deus, vamos usar o branco. O branco é 220 pila, 180, fica muito legal. E aí tu pega o expositor de louça, que estava num grafite, usando como fundo, fazendo com que a louça salte, e tu toca por branco, para economizar R$100 a chapa. Brilhante ideia, brilhante ideia. Eu não teria essa capacidade. O que tu está fazendo? Tu está botando um fundo branco num produto branco. É basicamente a moça que está de camisa preta e jaqueta preta. A gente não sei o que está escrito na camisa dela. É tudo a mesma cor. Então, assim, o que é o problema depois que tu tem um bom projeto? É executar ele com a certeza que ele é bom. E aí chega o marceneiro dizendo que entregou do cinza para o branco. O cara da gôndola, meu Deus, o cara não botou testeira, vamos botar aquela testeira com a iluminação em cima. Ah, mas aí nós podíamos pintar as testeiras de laranja. Pintar testeira de laranja para quê? Para chamar a atenção na testeira? Tu vem em testeira? Quem tem o pilar da loja colorido aqui? Meu logotipo é azul e o meu pilar é azul. Quem tem? Tem? Quanto custa o pilar lá na sua loja? Ah, o senhor não vende pilar. Desculpa. Por que ele está azul, então? Trocar. Pois é. Eu já fiz isso também. E às vezes a gente faz. Amarelo e cereja. Fica diferente. Ficou bom? Tudo tem que ter um motivo. O pintar o azul está errado? Até um certo ponto não. Desde que o senhor queira chamar a atenção. É que às vezes eu entro numa loja assim, ó. O senhor entra na sua loja, o senhor tem suas críticas, eu entro todos os dias, ou quase todos os dias, e às vezes eu entro 3 ou 4 vezes em lojas diferentes no mesmo dia. Então tu chega lá, o cara tem a parede branca, pilar azul, parede branca, pilar azul, o balcão é MDF não sei o que, aí tem latinha pendurada, não sei o que pendurada, não enxergo nada. Balcão na frente da porta, não sei, não está acontecendo a venda, não consigo entender. Meu Deus, tem um cara em Santiago. Eduardo, a gente fez o projeto, legal, não sei o que está acontecendo, a loja não vai, cara. Manda umas fotos e vamos fazer uma reunião online. Em meia hora a gente deu 30 motivos, porque é a questão da estruturação, da setorização. Então a gente brinca com o pilar, porque é uma coisa fácil de brincar, né? Por favor, não leve a mal. Mas é que assim, tu tem que botar o foco da pessoa onde é teu interesse. Então, se tu for fazer uma parede preta, ou azul, ou das cores da sua loja, mas for para destacar uma exposição de louça, uma exposição de metal, uma coisa, legal. Agora, sair pintando, tem que pensar, né? Tem que pensar qual é o objetivo. O bonito e o feio, às vezes, não interessam. Tem que ver o que é o funcional. No meio de um mundo onde eu falei que a gente recebe 200 e poucas informações por dia. Eu preciso limpar a cabeça da pessoa. Né? Uma vez eu pintei a frente de grafite e li lá numa revista de marketing que não se deveria pintar de escuro, de preto, que parecia uma casa fúnebre. Diz, o ideal é o que ninguém vai fazer, é pintar de amarelo. Eu digo, mas eu vou fazer. Boa. Chegou um amigo meu e disse assim, solta, tira, pelo amor de Deus, esse amarelo aí. Não, eu vou deixar o amarelo. Eu vou deixar o amarelo. Dali a pouco, magrão, todo mundo pintando de amarelo. Não que eles bem copiaram, mas pintaram de amarelo também. Copiaram. Não copiaram, porque eles são bem mais antigos, né? Mas por que não pintar de amarelo? Né? Foi o que a revista disse. Eu pintei. Ninguém vai fazer, não. Eu vou fazer. Pintei de amarelo. Isso aí. A gente tem que buscar uma coisa que... O senhor tem visto, por exemplo, assim, dá uma pesquisa em Pinterest aí, que é fonte de pesquisa, inclusive minha. O Pinterest é uma fonte de criatividade, né? E o senhor vai ver muita loja, por exemplo, não, algumas de material de construção pode até ter, mas não é o comum, com pinturas
completamente diferenciadas, né? O objetivo desses lojistas é tornar a loja dele única. Então, talvez o senhor, nós começamos a brincar com o Pilar, agora o senhor está contando uma história do senhor. Se o senhor for pintar a sua loja, por que o senhor tem que seguir uma linha e uma tradição? O senhor pode pensar como o senhor pensou, eu vou tornar a minha loja única da maneira que eu acho que é o ideal. Eu tenho um amigo meu, eu venho de uma cidade interior de 12 mil habitantes, e o senhor falou do funerário, eu me lembrei logo de lá. Tem uma funerária lá a vida inteira. E esse cara queria abrir uma funerária e todo mundo que abria a funerária quebrava porque o cara era mais forte. E ele pintou a funerária dele de rosa choque. Foi diferente. Está lá até hoje. Não, e está lá até hoje, isso faz uns 20 anos. Ele criou frente, porque todo mundo começou a falar, porque é um erro tão grande, né? Que as pessoas começaram a falar. Só que a partir do momento que as pessoas começaram a falar, começaram a ver ele, começaram a discutir vários fatos, o atendimento do cara, o preço do cara. Pô, aquele cara realmente está tantos anos no mercado e assim é. Não se sente mal ir até o local já de chegar. E com todas essas loucuras, Eu juro, ele pintou ela de rosa choque, eu juro, não é mentira. e com todas essas loucuras, é uma pequena loja, material Claro. elétrico, hidráulico, ferragem, ferramenta. E as outras todas quebraram. Nenhuma até agora. E essa nossa vai completar 40 anos. Olha só. Em setembro agora. 40 anos, parabéns. 40 anos no nosso É mercado. lógico que a cidade tem 35 mil habitantes, por que vai montar um? Mas o tamanho do negócio está do tamanho que o senhor acha que é o ideal, né? O negócio é o atendimento, é aquela... tratar a pessoa com carinho e inovar. Mas eu sei que o layout dela é horrível, mas está dentro. Que bom. Daí tem aquele que você quer, vamos pôr isso aqui no Espaço Nobre. No Espaço Nobre da televisão custa caro isso aqui. Então vamos ficar colocando coisinhas que você não precisa oferecer, as pessoas vêm buscar. Vamos pôr isso aqui. Há uma resistência dos funcionários em colocar. Eles não. É a absorção que eu estava falando. Você sabe que hoje funcionário era melhor se fosse a inteligência artificial, né? Para não precisar do funcionário. Mas não vai. O senhor acabou tocando num ponto, a sua colocação foi muito importante para mim, que estou tentando ajudar um pouco vocês. Sempre um cara de 40 anos, eu não lhe pedi o tamanho da sua loja, mas com certeza o senhor é um cara de sucesso, né? Não dá para discutir isso, né? Comecei com uma bicicleta, uma chave de fenda e um alicate fazendo instalação elétrica. Assunto encerrado, né? Um cara de sucesso. Mas agora, depois desses 40 anos de loja, o senhor tem que ser, e o senhor já identificou isso, eu estou usando isso como uma ferramenta para ajudar as outras pessoas. O senhor senta em casa e o senhor pensa, por que eu tenho uma loja de sucesso? Tenho uma loja de sucesso porque eu vendo bem. Tá bom. O senhor está ancorado na sua tradição. Precisa vender mais, mas não tem... Sempre, Você né? vende chapéu de tem cabeça, lá tem pouca cabeça. Então, assim, o senhor vai se perguntar, bom, eu vendo pela minha tradição. Eu vendo bem porque eu atendo bem. As pessoas elogiam o meu atendimento, então eu vendo bem. Eu vendo bem porque eu tenho um mix muito grande. Então, assim, cada lojista tem que procurar fazer a pergunta por que ele é um lojista de sucesso, né? Só que o nosso objetivo aqui é mostrar que o layout, a distribuição, a setorização, o posicionamento do balcão, o tipo de atendimento é o que vai te ajudar nisso. E aí tu faz a seguinte pergunta, o quanto o layout está me ajudando a isso? Então, assim, o senhor colocou que, o meu layout não está legal, né? Ok, mas o senhor é um cara de sucesso. Então, vamos tornar o seu layout uma ferramenta para continuar nesse sucesso, para o senhor não ficar ancorado só no atendimento, né? O teu cliente não ficar ancorado só no teu vendedor, né? A gente precisa fazer com que a loja funcione. Porque tem lojas que a gente chega, a loja é tudo isso aqui, legal. Sabe? Se tu botar uma parede aqui, a loja vai vender a mesma coisa. Sabe? Então, não é para isso que se compra terreno, se paga uma fortuna, se constrói, se tenta organizar, né? Você quer ver uma coisa? Tinha lá uma loja, Fornara Materiais de Construção. Era num casarão, um hotel antigo, e o cara vendia muito. E ele fez uma loja do lado, no terreno, uma loja muito bonita, grande, colocou uma fileira de balcão contra a parede. E os funcionários ficavam todos lá atrás do balcão esperando chegar o cliente. Quebrou. Um layout
feita por um arquiteto e tal. Não deu certo. Quebrou. Essa questão... O casarão de madeira lá vendia muito. Foi para a ala nova, quebrou. Essa questão do atendente é muito preocupante, eu vou te dizer no ponto. Há pouco tempo a gente entregou, de dezembro para cá, eu entreguei 3 lojas da Redmac, que é uma rede, acho que tem aqui para cá também, são acho que umas 100 lojas. E eu entreguei 3 lojas montadas. E uma delas é a 3ª vez que me contrataram. E os vendedores batendo a tecla que o balcão tinha ficado ruim porque tinha ficado longe da porta. Eles eram acostumados assim, entravam no balcão, tinha a porta, na frente tinha um balcão e eles ficavam sentadinhos o dia inteiro. Né? Coisa boa, né? Gostoso, né? Ninguém precisava se mexer e vender ainda, né? E aí eu fui mostrando para eles, não sei o quê, não sei. Como eu não estava conseguindo me fazer provar, eu tive que dizer para ele, cara, olha só, tu não vai ter agora, a tua loja tinha 300 metros quando eu conheci a loja, hoje ela tem 800. Nós deixar o balcão na porta de entrada é um erro. Nós tivemos que descentralizar, só que vocês vão ter que sair de trás do balcão, cara. Então, assim, essa sua colocação, 95% dos meus clientes têm essa colocação, da acomodação de estar atrás do balcão. Eu estou fazendo uma loja em Blumenau, né, mais para o litoral ali, e a gente está fazendo um balcão de atendimento central, onde o vendedor e o cliente não têm lado. Ou seja, qualquer um senta de qualquer lado. Para o vendedor não se sentir tranquilo. Ele está aqui, daqui a pouco o vendedor está aqui desse lado. Daquele outro lado tem o outro vendedor com o outro cliente. Mas não existe aquela separação de uma mesa de um balcão. Então, assim, são artifícios de projeto que tu vai usando, tentando agredir o que foi detectado lá na primeira reunião. Como eu quero o meu projeto, o que eu estou pensando para a minha loja, Eduardo? Esse é o meu problema dos meus dias a dia. A gente precisa levantar esses problemas, né? Pô, eu estou com um problema lá no estoque, porque para vir o produto para cá o caminho é ruim. Problema de layout, né? Nós temos que organizar isso. Então, fazer um bom projeto é identificar o cliente, fazer um bom projeto para dar resultado é pegar esses problemas e criar um antídoto, né? Se não, vira, eu brinco muito com isso, um balcão e umas gôndolas na frente, né? Então aí é mais complicado, tá, gente? Se o empregado, o funcionário não for buscar o cliente, acabou sendo. Lá tem um probleminha, tem um balcão no canto lá que eu já disse que eu vou tirar. Ele se esconde atrás do balcão. O cliente... Só que quando vocês têm um projeto na mão, vocês têm que acreditar neles. E ficar ouvindo, às vezes, muitas pessoas, é uma fonte de problema. Quando o cliente pega, a gente entrega, lá no escritório a gente faz os projetos todo em vídeo. Então, antes mesmo de tu executar qualquer coisa, tu circula por toda a loja montada. Às vezes o cliente pede para ver esse projeto e ficar 3 dias com ele. Eu digo assim, fique à vontade. Só que se você começar a mostrar para algumas gamas de pessoas, tu vai começar a ter problemas. Então, tu imagina assim, se uma das coisas mais tradicionais que existe é tu ter iluminação na frente da loja, tá? Isso é óbvio. Tu imagina se eu decidir, tem muito lojista que a iluminação é ponto de equilíbrio, tá? Se eu decidir botar a iluminação no meio da loja, tu acha que o cara que vende iluminação vai gostar ou não vai gostar? Então ele vai chegar lá e vai dizer assim, não, iluminação aqui, não, bom é aqui. Aí chega o cara lá que vende metais, normal. Onde é que ficou o espaço de metais? Ah, ficou ali. Mas não dá para botar aqui, ó. Vamos puxar para cá esse metal. Eu tive uma experiência na loja, não sei o que foi mais ou menos aqui, não funcionou. Vamos puxar aqui. Então, assim, as pessoas, elas têm a boa intenção. Mas o layout, ele tem que ser pensado no conjunto. E se ele começa a ser agredido porque eu acho, porque eu gosto ou porque eu quero... Por que tu foi fazer um projeto especializado? Por que tu foi pensar em exposição? Tu vai começar a sabatinar todo o projeto e talvez tu não execute quase nada do que foi projetado. Talvez o senhor não conheça um projeto meu em Campos Novos, talvez porque ele não foi executado. E Joaçaba tem? Joaçaba eu fiz, eu não sei se existe ainda em Andrade, eu fiz em Ouro. Andrade existe ainda? Não, né? Eles passaram por um mau momento, não sei se recuperaram, né? Já era, né? É. Eu dei uma assessoria para loja da esquina mais forte que tem lá. Novonato.
Eu, em 1900, antigamente, eu construí em Florianópolis para o seu Ivan Bonato, que já faleceu, né? Que quem coordenava era o seu Jandir, que era lá do BESC, saiu do BESC para coordenar a loja lá em Florianópolis. A gente orçou uma loja de material elétrico faz pouco tempo lá. Não me lembro o nome. 2 irmãos. Tem umas placas, né? É que é muita loja, tu me desculpa, não é... E tem 2 lojistas esperando visita nossa lá. É assim. Xaxim, Xanxerê, essa turma aí, lá o Fábio Mosqueta. Tem o Fábio Mosqueta lá ou não? Continua lá o Fábio? Fábio Xaxim e Xaxim. Xaxim e Xanxerê, né? Ele ficava mais em Xaxim, eu acho. Mais em Xaxim. A Eu gente fez conheci projeto. o teu trabalho, o que você fez em Campos Altos, que eu acho. Bah. É impossível me lembrar o nome, porque faz tempo. É que tem um gaúcho aqui, né? Você não esperava. Gente, rapidamente vamos só falar um pouquinho sobre a execução da loja, tá? Executar a loja tem que entender do produto que vocês estão comprando. Se você não entende de gôndola, contrate alguém para te ajudar a comprar. Porque a gôndola, teoricamente, a mesma gôndola pode custar 120 mil, 100 mil ou 80 mil. Geralmente, a diferença do preço está na qualidade. Tá? Então, vamos lá. Se você executa uma loja, nós temos que ter um processo de elaboração de orçamentos. Tu tem que tirar 3 a 4 orçamentos de tudo que for projetado dentro da tua loja. Tu tem que negociar isso com os fornecedores, né? Tem que ser feito visitas durante o processo de produção disso. Tá? Esse auxílio na venda do projeto é um serviço que o escritório faz. A gente intermedia a venda desse projeto junto à indústria para tornar a tua loja uma realidade, né? Espaço, vamos dar um espaço aqui para hidráulica, aqui para manco, aqui para ferramentas não sei o quê, né? A negociação dos espaços. E ter o acompanhamento de montagem, alguém te ajudando a montar essa loja. Por quê? Loja não pode parar e ninguém fecha a loja para fazer reforma. Tá? Processo de trabalho é justamente o que eu expliquei, né? Orçar, negociar, contratar, fazer contrato, né? E agora eu vou passar rapidamente sobre... Vou dar uma acelerada, gente, porque a gente também não quer tornar pesado, né, o assunto, né? Apesar de ver que vocês estão gostando. Mas só para vocês verem alguns projetos, assim, que eles estão por ordem de tamanho, tá? Essa aqui é uma loja que tem 60 metros quadrados, né? Aqui está o projeto dela, aqui está ela montada, ó. Toda padronizada, fachada amarela, hein? Essa aqui é a Gavassa, aqui em Concórdia, né? Pessoal muito querido, né? Um projeto já que tem... Quanto tempo tem, Fábio, já? Uns 4 anos? Cara, eu adoro esse projeto, por isso que ele está aí até hoje. Aí o projeto montado. Montamos num sábado e no domingo, né, Fábio? Na sexta-feira eles limparam a loja, sábado e domingo se montou a loja. Essa aqui é a elétrica, uma loja em torno de 200 metros quadrados, que está o projeto dela, que está a loja montada. Essa aqui é a TMS em Santa Maria, em torno de 200 metros quadrados, que está o projeto dela, que está a loja montada. Todas com identidade. Todas com limpeza, todas com padrão, todas com setorização, exposição. Essa aqui é a Arcos, a gente está indo já para a 4ª loja deles, todas de muito resultado de venda. Tá? Aqui está o projeto da primeira que a gente fez, Cândido Godói, 6 mil habitantes. Essa aqui é a Rancho Lar, cidade de 3 mil habitantes, em torno de 400 metros quadrados, ali perto de Floripa. Rancho Queimado, né? Aqui está o projeto dela. Vocês não são obrigados a fazer as coisas brancas, gente. Aqui essa loja é com gôndola verde, MDF rosado e verde. O custo é praticamente o mesmo, só que tu dá uma identidade, dá um dinamismo, fica mais harmônico, sabe? Essa aqui é a Verona, a gente já fez em Canelinha e Governador Celso Ramos, que
Aqui é o projeto da loja de Canelinha. Aqui está a loja montada. Sabriancini, em Passo Fundo. Loja na casa dos 800 metros. Aqui está o projeto dela. Opa! Aqui está a loja montada. Aqui é a Rigo, em Erechim. Material elétrico, hidráulico. Aqui está o projeto dela. Aqui está a loja montada. Aqui está a Joca, que é em Pomerode. Esse tinha o prédio com eixo e com uma simetria. Aí disse para o seu Jorge assim, seu Jorge, nós temos que tirar a porta de lugar. Ele me chamou de louco. Fiz o projeto, ele disse, meu Deus, como é que a gente não viu isso? Tá? Às vezes uma pequena mudança faz aumentar muito a produtividade da loja, tá, gente? Aqui está o projeto dela. Aqui está a loja montada. Aqui é a Orion, São José. Loja na casa dos 1.500 metros. Projeto dela. Loja montada. Aqui é a JR em Passo Fundo. Uma loja aí na casa dos 2.000 e poucos metros. Ah, a metragem ali está errada, é 2.300. Está o projeto dela. Está a loja montada. Aqui é a Carvalho em Erechim, bem pertinho aqui, gente. Essa loja foi entregue em outubro do ano passado. Tem loja vindo de todos, tem lojista indo de todos os cantos para conhecer a loja. Vão ali até Erechim. Entrem na loja. Quiserem, às vezes, pedir para conversar com alguém lá, a gente se dá bem com todo mundo. Projeto dela. Loja montada. E é isso aí, gente. É isso que a gente queria alertar um pouquinho vocês. É isso que a gente gostaria de provocar um pouquinho vocês. A gente não pode entrar numa linha de conforto. Tudo tem solução. Às vezes o que vocês acham que é um problemão é uma coisa muito fácil de resolver. Tá? Depois ali a gente trouxe um materialzinho do escritório também. Se quiserem entrar no site, ver. Né? Às vezes fazer uma consulta para entender algumas coisas que eu questionei aqui, fiquem à vontade. O escritório tem como princípio, primeiro, saber mostrar a sua utilidade através de dar segurança para vocês, que mexer numa loja é mexer na espinha da parte comercial, na espinha da família, tá, gente? Mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? E obrigado pela presença de vocês, né? E bons negócios para todos, tá, gente? Obrigado.